É dia 1º de setembro, eu abençoo o mês de setembro. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Divino Espírito Santo de Deus. Nós abençoamos todos os meses do ano. Nós abençoamos o mês de setembro, em nome do Senhor Jesus. Seja um mês maravilhoso, um mês extraordinário, seja um mês bendito. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Seja um mês da libertação sua, seja um mês da independência sua, né? Porque o mês de setembro, para o brasileiro, é o mês da independência, né? Independência ou morte, porque a escravidão também é uma morte, né? É melhor morrer em pé do que viver de joelhos. Então, graças a Deus que houve a independência do Brasil, né, provocado pela a rainha do Brasil, né, que é a esposa de Dom Pedro, Dona Leopoldina. Ela proclamou a independência do Brasil. Aí depois seu esposo, Dom Pedro I, né, confirmou nas margens do Ipiranga, né, teve aquela, né, então, na verdade, quem proclamou a República mesmo foi ela, né, a rainha do Brasil, né, uma das melhores mulheres brasileiras que já existiram, a rainha do Brasil, né. E temos que, como o Brasil provocou a sua independência, nós temos que provocar a independência também, né? Dependência total só de Deus. É claro que nós precisamos um dos outros, nós necessitamos um dos outros, mas dependência não. A Bíblia chega a comparar dependência com peso. Oxe, pastor? Dependência com peso. Então, se você depende de uma pessoa, você se torna pesado a esta pessoa. Então, nós precisamos do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, como nós precisamos. Mas depender é ser pesado aos outros, segundo a própria Bíblia. Trabalhai dia e noite para não ser dependente ou pesado a ninguém, né? Ou seja, e meu pai levava isso ao pé da letra, né? Ao pé da letra ele levava isso aí. Então, provoque a sua independência, né? A independência financeira, a independência emocional. Como assim, pastor? Por exemplo, dependência emocional. Nós precisamos da nossa mãe, do nosso pai, nós não podemos ser dependentes emocionalmente dele. Ou seja, você só vai ao banheiro se seu pai disser vá, só vai se sua mãe disser vá. Aí é uma dependência, né? Mas incrível que pareça, pessoas se comportam dessa forma. Chega com 60 anos, se minha mãe deixar, ei, tu já tem 60 anos. Se minha mãe não deixar, aí depende, né? Então, Deus abençoe o Brasil 7 mil vezes. Let's Truth. Obrigado, que maravilha. Você abençoou no Brasil, viu, Let? Você abençoa você mesmo. Entendeu como é a coisa? Então, que esse mês de setembro seja um mês de libertação. Libertação financeira, libertação que você tem na sua fonte, o seu trabalho, a sua profissão, né? Como é que a pessoa se liberta financeiramente? Por exemplo, você trabalha de carteira assinada, você não vai sair do trabalho e vai ficar chupando limão, né, na vida. Ou seja, você só vai ao banheiro se seu pai disser. Você tem que procurar uma libertação, assim, eu estou trabalhando, eu posso subir na firma, eu posso... O que eu vou fazer? Eu vou ser sucateiro, eu vou costurar roupa, aí você gera uma saída. Não você fica 30 anos trabalhando, graças a Deus que está trabalhando e não sai do lugar, né? Mas no mínimo você tem que fazer uma independência. Exemplo, a mulher trabalhava numa indústria de calçados durante 7 anos. Então ela planejou tudo. Ela comprou uma casa que tinha
numa boa rua, ela fez de tudo para comprar essa casa, e essa casa tinha uma área, então ela estudou para tratamento de pele, corte de cabelo, então ela colocou o salãozinho dela. Isso é independência, né? Entendeu como é a coisa? Ou seja, você tem que saber também lidar, né, com a independência, né? Caramba, já é setembro, o tempo voa, voa. Viu, Débora? Débora, voa, Débora, assusta. São duas coisas que eu estou assustado nesses últimos dias. Um é o tempo que voa, parece que é segunda e sexta, não tem o resto no meio. E a outra é a ciência, né, que está muito, né, muito forte, né? Entendeu? Então, as guerras científicas, né? Então, procurar. Olha, o que é, pastor? O que provocar a sua própria independência? Sabe o que é? Sabe o que é? Provocar a sua própria independência é saber lidar com seus interesses, suas necessidades e suas riquezas. Então, uma mulher que é independente, ela sabe lidar com o interesse dela, ela sabe o que ela quer, suas necessidades, que ela precisa disso, precisa daquilo, né? E é um tipo de independência, não é narcisismo, é um pouco de independência. O Brasil, ele provocou a independência dia 7 de setembro. Né? Mas até de lá para cá, nós vamos sofrendo muito, porque parece que nós somos treinados para sermos escravos dos outros. Então, os outros países, às vezes, mandam mais no Brasil do que nós mesmos. Isso não acontece em outros países, como Israel, China, Japão, né? Então, às vezes, nós dá aquela impressão que nós não é independentes, mas sim dependentes, né? A independência pessoal é do mesmo jeito. Você não vai abandonar a família, chutar na bunda do pai e da mãe, não. Mas você tem que procurar dar teus voos, usar tuas próprias asas. Como? O que é que você quer da vida? Ah, eu quero isso. Mas hoje nós vivemos num tempo que as pessoas elas têm dificuldade, né? Têm dificuldades de se tornar independentes, né? Tem vários tipos de dependência. Tem dependência cultural, tem dependência psicológica, né? Tem pessoas que só acham que você é feliz se for com Tonhão, se for com Chiquinho não acha. Então a sua postura perante a vida vai mostrar muito se você é independente ou se você não é. Se você não é, então procure ser. Eu sei que tem que suar a camisa, tá? Tem que suar a camisa. Se você quer sair fora do sair fora do sistema, você vai ter que suar a camisa, né? Então você tem que saber lidar com suas riquezas. Quais são suas riquezas? A ver o seu cabelo, a ver o seu olhar, às vezes a sua juventude. Tem gente que não sabe lidar com a juventude. Tem jovem que anda pelo mundo como se fosse velho de 80 anos. Talvez os velhos de 80 anos ainda se mexam mais rápido ainda. A independência é aquilo que você diz, não, eu tenho que procurar o meu espaço, o meu lugar. Eu tenho que procurar dar os meus voos sozinhos e dar os meus acertos sozinhos, né? Isso é em tudo, né? Deus quer que você seja independente. Por isso que Paulo falou, trabalhe de dia e de noite, para não precisar de ninguém, né? Para não ser dependente de alguém. Precisar, nós precisa, tá? A gente precisa do motorista do ônibus para guiar o ônibus, precisamos do médico para conversar, precisamos mas não depender. O que é depender? É estar sujeito. Se não for assim, a pessoa se lasca. Então, a dependência não é aconselhada pela Bíblia, só de Deus. Nós somos eternos dependentes de Deus, mas Deus é Deus, né? Deus é outra coisa, né? A pessoa pode, por exemplo, mesmo dentro de uma empresa ou dentro de uma casa, ser independente. Sim, conheço filhas e filhos de empresários que elas são independentes e elas trabalham para o pai. Sim, mas o pai é empresário, né? Então o pai precisa delas também. Aí já não é dependência. Aí já é o quê? Aí já é uma concordância. Em vez de botar um de fora, o filho, a filha
ajuda, né? Graças a Deus que o Brasil tem tudo para ser independente de tudo. Nós temos tudo, tudo, né? Mas parece que nós somos treinados para sermos dependentes dos outros e ter as coisas e não saber usar. O exemplo disso é a gasolina, né? Nós somos um dos maiores produtores mundiais de gasolina e a nossa gasolina está pelos olhos da cara. Por quê? Por quê? Porque nós não sabemos votar, né? E pronto. A realidade é nós. Não reclame, porque ninguém chega lá se outro não botar. Se botou é porque alguém botou, né? Entendeu? Então, que Deus nos dê independência, né? Ou seja, capacidade de agir com suas próprias pernas, de andar, né? De ter as suas próprias coisas, né? Ou seja, cada pessoa tem que ter suas próprias, cada um tem que ter seu jumento. Se a gente ficar andando no jumento dos outros, chega uma hora que alguém diz, rapaz, minha sogra está aí, eu vou emprestar meu jumento a ela e pronto, né? Então, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te ilumine e ilumine o Brasil. E que esse mês, que é o mês da nossa independência, né, venha a ser o mês da independência de todos aqueles que creem em Deus, né? Nós temos muita coisa para ser vivida, mas a pessoa só vive se a outra deixar, a pessoa só vive se Cicrano deixar, só vive se fulano dizer, tá bom, viva só um pouquinho, tá? Só a pontinha. Não, nada disso. Você tem direito de viver. Você tem direito de ter. Eu tenho que procurar, né, os meus voos sozinhos. Então você tem que proclamar a sua independência. Se não é uma coisa rápida, né, mas com fé em Deus você consegue. Com fé em Deus você consegue. Isso é em tudo. Eu me lembro que minha avó tinha muitos quartos. E meu pai morava em um dos quartos dela, né? E meu pai fez de tudo. Naquela época era muito difícil ter casa, hoje está tão fácil, né? Com essa casa, a Casa Brasil, né? É fácil ter uma casa hoje. Se você for atrás, você encontra. Mas meu pai teve que conseguir o terreno, fazer o tijolo, queimar o tijolo, ainda juntar dinheiro para comprar cimento, que era muito caro na época, para fazer a casa dele. Mas para que fazer a casa dele? Se minha avó tinha vários quartos, várias casinhas. Porque ele não queria depender da avó, da mãe. Entendeu? Não queria depender da mãe. E isso se repetiu na minha vida. Quando eu cheguei aos 15 anos, tinha um curral de vaca. Eu disse, pai, me dê esse curral de vaca para mim. Aí ele disse, pronto, é seu. Eu passei e fui morar dentro de um curral de vaca. Eu passei entre 15 e 17 anos, 15 anos e 17 anos morando no curral da vaca. Era. Aí com 18 anos entrei no exército, com o dinheiro do exército eu fiz uma casa enorme. Né? Então, sim, todo mês eu fazia. Mas por que isso, pastor? Porque eu não queria ficar dependendo do horário do meu pai. Meu pai tinha um horário e eu tinha outro. Meu pai gostava de dormir cedo, eu dormia muito tarde. Eu ia ficar incomodando meu pai? Então, quem não quer ser incomodado, não incomoda, né? Ele era um pai bom, ótimo. Minha mãe é ótima, maravilhosa, mas cada um no seu quadrado. Né? Então, você procura a sua independência financeira, espiritual. Não é para você fazer amanhã, não. E daí, cada caso é um caso. Por exemplo, você mora numa mansão, seu pai mora numa mansão, 30 quartos. Aí é outra coisa, meu irmão. Então vamos, né? Vamos ver. Então cada caso é um caso. Mas independente do caso, seja casa, tudo, você tem que procurar sua independência. Ter seu filho, ter seu marido, sua esposa, né? Os seus pés para andar, por isso que Deus nos deu os pés, a gente não precisa dos pés de ninguém para andar, né? Então, dá os teus voos, aí nesses teus voos você vai vencer, vai perder, vai levar na cabeça, vai acertar, entendeu? Então, você tem que ir atrás da sua independência, tá? E com Jesus, Deus te dá independência. Pastor, eu quero ser empresário. Quer ser empresário de quê? Eu quero ser empresário de galinha. Então vamos comprar uma galinha, bora? Comprar uma galinha, vamos comprar uma galinha, bora? Aí você compra uma galinha, entendeu? E aí você começa uma granja, né? Eu conheço pessoas que hoje são um dos maiores produtores da região de galinha. E começou com uma granjinha de 20, 30 galinhas. É porque as pessoas querem começar grande.
Tudo bem, quem pode começar grande, tem pai grande, tem família grande, tudo bem, mas quem não pode comer, tá entendendo? Caviar, come ovo e vamos embora. Quem não pode começar grande, começa pequeno, velho. Vai embora, vai embora. O cara já quer começar numa nave espacial, se não tem, a gente vai com bola de assopro e vamos embora. Não adianta a gente ficar criando ilusões, ilusões. Quem tem força, agradeça a Deus porque tem força. Ou seja, pastor, meu pai é um grande empresário. Glória a Deus, você já começa por cima. Né? Mas meu pai quase não tem nada na vida, então vamos começar por baixo e vamos ajudar o velho. Né? Então, vamos ver como a gente vai fazer. O cara botou uma loja de espetinho, começou vendendo 10, 15 espetinhos por noite. Hoje ele vende centenas, tem 3, 4 funcionários. Então, ele foi aperfeiçoando. Então, começou pequeno, terminou grande, entendeu? Mas tem gente que começa grande e termina pequeno, então procure a sua independência. Eu abençoo o Brasil, eu sou fã do Brasil, porque o Brasil é rico e maravilhoso. É porque também nós aprendemos muitas limitações, né? A gente não aprendeu a lidar com a riqueza, a gente aprendeu a ser pobre e dependente dos outros, de outros países, né? Então, mas eu vou dizer para você, o Brasil é um país com grandes riquezas, grandes riquezas. Mas alguns brasileiros descobriram isso, né? Estava olhando a história do rapaz que saiu do estado de São Paulo e foi para o Goiás. Não existia nem um Tocantins. Hoje ele é o maior produtor de carne lá do Tocantins. Ele deu o pulo do gato. Ele disse, eu vou ficar nada aqui, rapaz, trabalhando o almoço para comer a janta, nesse apertado todo, eu quero espaço. E deu o pulo do gato certo, né? Nós temos uma mentalidade escrava, pastor. Isso aí é. Existem várias mentalidades, né? Que nós temos que corrigir. Uma delas é que nós parece que se comporta como um escravo. Está entendendo? E outra é a questão da corrupção, né? Está no nosso sangue, parece, né? Então, eu achei a história desse homem maravilhosa, mas ninguém liga, né? Ninguém liga. Porque nós podemos fazer a mesma coisa, principalmente os mais jovens. Quando a gente chega na idade de 50, 60, fazer isso é mais difícil um pouquinho, mas tem doido que faz, né? Tem cabo que dá o pulo do gato, principalmente militar. Quando se aposenta, o cabo de depois eu vou. Agora, tem um amigo meu que ele era militar, sargento do Exército Brasileiro. Aí quando ele se aposentou, aí ele fez 2 projetos. Ele virou político, um bom político, por sinal, tá? Ótimo político. Né? E ainda plantou a 3ª semente. Qual foi a 3ª semente? Ele e o filho dele. Porcos de raça, que é o faixa branca. Aí ele comprou uma fazenda bem distante e ele cria porcos. Então, chegou numa hora que ele não precisa mais de política nem de nada. Ele tem a aposentadoria dele e os porcos dele em abundância. Olha, ele deu o pulo do gato. Em vez dele ficar em casa coçando o saco, olhando para o teto, se achando velho, né? Agora que ele está novo, né? Agora que ele está novo, ainda abrigou o filho. O filho toma conta da fazenda de porcos, né? Olha, e então ele foi tão sabido que ele só tem que comprar uma fazenda bem distante para ninguém ficar reclamando do cheiro do porco. E investiu em porco, foi comprar porco não sei aonde, porco de raça grande, tem porco que pare 8, 9 bacurinhos pequenininhos, né? Então é uma raça boa, parideira, ele ia atrás. Então ele deu o pulo do gaito, ele deu o pulo do gato, né? Mesma coisa, olha, eu posso citar vários exemplos. O cara era policial, chegou a hora de aposentar. Você sabe que a aposentadoria do policial não é tão boa assim, né? Mas aí ele disse, eu vou fazer alguma coisa. Aí ele foi aqui, aqui em Turitama. Aí ele compra calça comprida lá em Turitama a R$20 e vende na minha cidade a 120. Dá para tu ou quer mais? Então, da aposentadoria dele para cá, ele já construiu 3 prédios. 3 prédios, vendendo calça comprida, né? Então, anda na sua Hilux, nos teus 2 ou 3 carros zero que tem. Puxa, sim. Ele podia dizer, rapaz,
eu sou um policial, eu vou me aposentar, agora eu vou reclamar da vida. Não é. Eles, não, eu vou ter que ter um subterfúgio. Como é que eu faço? Toritama é, Santa Cruz do Capibaribe, né? Produz muito. E lá você compra uma calça que custa R$ 120, 150 por 20. Então ele falou R$ 100 de lucro em cada calça. Se eu vender 10 calças por semana, eu tô rico. E foi exatamente o que aconteceu. Ele deu o pulo do gato, né? Então ele, hoje é um coroa dos seus 66 anos, muito bem vivido, com seus prédios alugados e constrói rápido, viu? Por quê? Porque um cara esperto, um cara disse, rapaz, eu vou ficar esperando no tempo, reclamando da corporação, né? Eu quero ir em Santa Cruz também, pastor, para abrir minha loja. Sim, Santa Cruz você compra uma calcinha por R$ 1, 50 centavos, então, procure sua independência, né? Até do passado nós temos que provocar independência, independência ou morte. Como? Às vezes o cara fica dependente do passado. Porque houve isso, é porque houve aquilo. Dane-se o passado, dane-se o passado. Nós temos que viver o presente. Quem vive no passado é museu. Então, dane-se o passado, se houve isso, se não houve. Dane-se. Nós temos que viver o presente. Porque há 8 anos atrás eu fui dar um beijo em Tonhão. Lá vem a história de Tonhão de novo, meu Deus. Porque eu botei uma loja, deu errado. Então vamos botar de novo. Vamos ver o que está havendo, né? Agora preste atenção. Com muita sabedoria e muita graça a Deus. Peça graça e sabedoria, né? Peça sabedoria a Deus, né? A internet é um grande mercado e as pessoas passam horas nas redes sociais. A internet é um grande mercado. Agora, como entrar? Tem pessoas que têm lojas virtuais, né? Lojas virtuais. Antigamente aqui no Nordeste dava muito dinheiro feira. Vender feira nos sítios. Agora tem gente que está vendendo feira pela internet. Tem lá o cardápio, o cara pede, o mercadinho faz a feira e leva na casa da pessoa. Então, é um mercado, né? Tem aquela que a menina fica dançando para ganhar alguma coisa. Sim, mas tem outros mais fortes, né? Outros mercados mais fortes, né? Então, procure que Deus mostre o caminho. Procure gerar a sua independência, né? A sua independência não é abandonar a sua estrutura. A sua independência é exatamente gerar a sua própria estrutura, né? É quando você gerar, como Jacó fez, Jacó disse, Jacó gerou a independência. Jacó disse, eu tenho que voltar, porque não está dando certo. Não, esses caras estão brigando muito, né? Entendeu? Então, independência do passado. Se houve alguma coisa ruim no passado, meu amigo, todo mundo já teve coisa ruim no passado. Só quem não tem coisa ruim no passado é os hipócritas. Porque os hipócritas são os caras. Mas todo mundo já teve. Você vai ficar preso ao passado por quê? Dane-se o passado. Dane-se o passado. O passado bom deve ser lembrado. O passado ruim tem que ser esquecido. E se ele for lembrado, para que não se repita. Né? Eu já trabalhei no supermercado, pastor, eu compro online. Então a gente tem que se adaptar ao tempo, ao momento. Né? Por exemplo, do jeito que tem pessoas que são dependentes do passado, tem outros que são dependentes do futuro. Ou seja, pessoas que estão ligadas ao futuro e não vivem o presente. No futuro serei feliz, lá no futuro eu conseguirei, lá no futuro eu vou fazer isso, lá no futuro eu vou fazer aquilo, e não faz nada. Nada. Né? Então, você tem que viver no seu presente. Não viver em um tempo imaginário. Né? Libertando-se de todas as armaduras, todas as armas de Satanás que tenta parar você. Né? E lembre-se que a dependência não está ligada à riqueza. Tem gente que é extremamente rico e dependente de outro. O Brasil é assim, ele é rico demais. E por que nós não usamos nossas riquezas? Não pode usar. Não pode? Não. Né? Mas não fazem nada para mudar o presente. Então, ser preso ao passado ou preso ao futuro, queira ou não, está preso. Você tem que viver o hoje. Se você tem uma bicicleta, seja feliz com a bicicleta. Se você tem um Fusquinha, um Fuca, né? Seja feliz com o Fuca. Né?
e vai vivendo, seja o que Deus quiser. Não adianta a gente ficar vivendo em um fufufu, em um futuro que a gente nem sabe se existe, né? Quero investir na roça, viver no pomar com fé em Deus. Conseguirei. Amém. Amém. Com fé em Deus nós conseguimos. Deus sempre nos ajuda, tá? Deus sempre nos ajudará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viva a sua vida, viva Jesus, viva a sua vida e viva o Brasil. Viva o Brasil! Viva o Chiquinho! Eu vou ser o maior criador de jumento de toda a história. E Chiquinho. A fazenda de jumento é